em defesa de que existiu o Holodomor na Ucrânia. A autora, Marie Astigikian, revisado por Cristóvão e Netira. Em 1932, acontecia um dos mais brutais genocídios da história e o maior extermínio do período socialista, o Holodomor. Holodomor é um termo em ucraniano que significa morrer de fome, em referência ao período de fome nos anos de 1932 até 1933, na República Socialista Soviética da Ucrânia, 1917 a 1991, comandado por Joseph Stalin. O presente artigo pretende defender a existência histórica da fome ocasionada pela liderança soviética, provando alguns outros pontos, por exemplo, ações russas agressivas contra a cultura ucraniana, as raízes não nazistas do nacionalismo ucraniano e etc. Durante muito tempo, socialistas e comunistas vêm negando a existência do Holodomor, mas foi após a movimentação política no Brasil que o negacionismo esteve em alta, criando um sincretismo de proposições onde, em alguns casos, o negacionismo do Holodomor é justificado pelo histórico nazista da Ucrânia. Que os meus antepassados da Ucrânia intercedam nas minhas palavras, para que, através delas, eu não ouse proferir inverdades. Que o povo ucraniano e São João Damasceno me permitam ser Crisoroas nas linhas posteriores. Nota: link do artigo vai estar na descrição para você acompanhar todas as fontes que vão ser apresentadas no artigo. 1. A Guerra de 1917 a 1921. Para compreender as raízes do Holodomor, é necessário saber sobre a invasão bolchevique e sobre a primeira fome que aconteceu no país. A fundação da República Socialista Soviética da Ucrânia é considerada a terceira invasão russa na Ucrânia. Devido ao histórico de problemas entre os russos e ucranianos, a invasão soviética de 1917 foi fortemente contrariada pelos movimentos nacionalistas, por pessoas comuns e pelos defensores do Império Russo. A União Soviética tinha uma política de russificação massiva em países não russos, herança dos antigos líderes do país. Mais massiva ainda na Ucrânia, uma pátria eslava oriental que já havia sofrido com outras repressões russas, principalmente na língua, como, por exemplo, a Ordem do Czar Pedro I, em 1720, que proibia a impressão de livros em ucraniano nas principais capitais ucranianas, Kiev e Chernihiv, ou a Ordem de Transcrição de todas as leis e normas de Estado do ucraniano para o russo, em 1729. Em 20 de novembro de 1919, os bolcheviques tentaram ganhar o poder da Ucrânia através de uma revolta armada em Kiev, capital ucraniana. Mas o exército ucraniano resistiu e as forças socialistas foram deportadas para a Rússia, gradualmente, incluindo uma força bolchevique de Yevgeny Bosch que havia se instalado em Kiev, mas foi desarmada e expulsa pelo exército da República Nacional da Ucrânia sob a liderança de Paulo Skoropadsky. Desde 1919 até 1921, ocorreram as campanhas de inverno, planos ofensivos do Exército da República Nacional da Ucrânia contra o Exército Voluntário, defensores do Império Russo e o Exército Vermelho. De 6 de dezembro de 1919 a 6 de maio de 1920, aconteceu a primeira campanha de inverno, na qual os ucranianos saíram vitoriosos através de bons planos de emboscada. A segunda campanha de inverno, outubro e novembro de 1921, foi a última tentativa e, infelizmente, fracassadas das forças ucranianas de estabelecerem um Estado unitário. O plano era unir os exércitos nacionais de todas as vertentes para expulsar de vez os bolcheviques. Isso seria possível através da locomoção dos nacionalistas com bases militares no oeste ucraniano para o centro da Ucrânia, local de maior concentração socialista. Entretanto, as forças do país estavam espalhadas por todo o território, a fim de evitar a entrada dos bolcheviques por outras vias. Entre essas forças ucranianas estava o famoso exército do anarco-comunista Nestor Makhno, atuando no centro. Após 5 anos de guerra,
A República Socialista Soviética da Ucrânia foi estabelecida oficialmente em 1922. Entretanto, de 1921 a 1923, acontecia a primeira fome na Ucrânia, que já estava sob ordens da Rússia Soviética. 2. A primeira fome na Ucrânia. O período afetou toda a União Soviética, mas no país em questão, esse evento é conhecido como Holodomor, de 1921 a 1923. Sua concentração estava no sul, a região com mais atrativos para o desenvolvimento da agricultura devido ao clima ameno, vegetação altamente fértil, formada pela fauna de estepes e florestas, e pela localização à margem de rios, como o rio Dnipro, rio Danúbio, rio Inhu, rio Don e outros. Por isso que, ao longo da história europeia, a Ucrânia foi reconhecida como celeiro europeu, referência aos altos atributos naturais. A própria União Soviética reconheceu esse fato e, por isso, entregou à Ucrânia o trabalho de produzir comida, conforme afirmado por Krystian Rakovsky, chefe do governo ucraniano, em sua carta ao líder Lenin. O documento é uma das fontes da União Soviética que comprova o primeiro Holodomor. Citação: o governo ucraniano recebeu a tarefa mais difícil, dar pão à Rússia. Deve-se lembrar que das 12 províncias ucranianas, 5 são improdutivas e o restante da colheita está abaixo da média. No entanto, coletamos e enviamos 58 milhões de pods de pão, e foi nesse momento que toda a Rússia, incluindo a Sibéria, o Cáucaso do Norte, o Turquestão e a Crimeia, coletou apenas 98 milhões de pods de pão. Nas províncias ucranianas, há fome e tifo desenfreados. Fecha a citação. Como dito pelo chefe do governo da época, em 1920, grandes cargas de grãos ucranianos foram requisitados por Moscou. Entretanto, essas encomendas eram obtidas através de agressivas expedições militares e dos comitês dos camponeses pobres. É preciso entender que quando os ucranianos falam sobre Holodomor, é em referência aos 3 Holodomores que aconteceram, muito diferente da ideia ocidental de que o Holodomor foi apenas em 1932 a 33. Na Ucrânia, os 3 principais momentos de fome são batizados com esse nome. O que acontece é uma maior documentação no genocídio de 1932. Por isso, há mais material sobre ele, em contraste com o Holodomor de 1946 a 47, do qual pouquíssimos ocidentais falam, e, por vezes, até os próprios ucranianos esquecem que houve um terceiro período de fome. As condições de 1932 foram muito parecidas com as de 1921, e as posições de negações de um genocídio também. Os negacionistas fazem a fome parecer generalizada, sem diferenciar a fome ucraniana da fome no resto da União Soviética. Como tentam impor uma imagem de sabotagem dos agricultores ucranianos. Enfim, todas essas questões se repetem no negacionismo de uma perseguição clara e objetiva contra um povo específico. Em 1921, a Rússia era colocada acima da Ucrânia. Em 1932, o mesmo ocorreu. As condições são tão similares por tratarem do mesmo evento, uma estruturação do povo russo sobre o povo ucraniano. 2.1 Expedições. As expedições soviéticas referentes nesse capítulo são das idas dos fiscais russos aos territórios da Ucrânia, e não só da Ucrânia, mas de praticamente toda a União Soviética, para confiscar os excedentes de comida que os camponeses haviam produzido, os permitindo ficar apenas com o que o Estado julgasse necessário para a subsistência. No caso dos ucranianos, o julgado ser necessário eram pequenas quantias de pão e forragem que eles mesmos haviam produzido. O resto da própria colheita era mandada para o restante do Estado, mesmo que os ucranianos não tivessem o necessário. Essa política foi chamada de Prodaziviostika, que significa excedente alimentar. Por muito que certo, o leitor já sabe que de excedente não tinha nada. E foi adotada em 11 de janeiro de 1919 através do Conselho dos Comissários do Povo. A ação não foi exclusiva da União Soviética.
O Império Russo já havia tomado medidas parecidas. Esse período é também conhecido por comunismo de guerra, e nele os ucranianos se tornaram irredutíveis, famintos e desesperados. Toda a comida de grande parte do estado e, principalmente da capital, Moscou, e do exército estava nas costas dos ucranianos, os conhecidos por serem a cesta de pão da Europa. Nota: durante a elaboração deste texto, o Twitter oficial da Rússia fez um post afirmando que a Ucrânia era a cesta de pão da União Soviética. É notável que o mesmo apelido na União Soviética prossegue para os órgãos oficiais. O Prodrazdiotsika começou a ser cobrado de forma cada vez mais repugnante. O que era antes confiscado somente em grãos, e mesmo assim era uma quantia surreal ao problema natural que todo o estado vinha passando, agora passava a ser cobrado em todo tipo de alimento, como batatas e carnes, mesmo com milhares de quilos de grãos ucranianos mandados para a Rússia anos antes. E a fome que acontecia na Rússia, por causas naturais, passou a ser a fome que acontecia na Ucrânia por ações antrópicas. Em virtude do progresso soviético, o Estado preferiu regredir em questões básicas. A seca que afetou a Ucrânia em 1920 e fez mais da metade da produção de grãos cair, não foi suficiente para que os bolcheviques não cobrassem cargas absurdas de mantimentos ucranianos, para conter a fome na capital russa, e tanto é que, mesmo nos dias de hoje, a fome de 1921 a 23 é conhecida por fome na Rússia, não por na União Soviética, não por nas capitais do Estado Soviético, mas por somente fome na Rússia. O povo ucraniano teve e ainda tem sua fome de 1921 negligenciada em virtude da Rússia. Nos períodos soviéticos, negligenciada por taxas incomuns para alimentar a capital. Em 2020, negligenciada pela falta de consideração internacional de usar União Soviética ao invés de Rússia. Pois, se a fome na Rússia esteve sob controle, foi graças ao povo da Ucrânia e suas colheitas. Muitos tiveram que morrer para isso. Essa política causou revolta nas províncias ucranianas, e é normalmente com esse sentimento de indignação que os negacionistas argumentam contra a realidade do Holodomor, fazendo com que as revoltas pareçam fruto do egoísmo ucraniano, quando, na verdade, o levante foi contra o genocídio promovido pelo Estado. Os excedentes não eram excedentes, eram alimentos e produtos necessários para a sobrevivência, e quando os ucranianos escondiam sementes, não era por maldade ou conspiração contra o governo. Relatos comprovam isso, os quais serão abordados nos trechos sobre a fome de 1932 a 33. Eles escondiam por medo de passarem fome no futuro, o que, com o confisco em massa, aconteceu. O Politburo do Comitê Central do PCBU afirmou o seguinte em 13 de setembro de 1921, trecho da ata da reunião. Ouvidas perguntas do Comissariado do Comércio Popular. 1. Sobre os tamanhos do Fundo Estatal de Grãos da Ucrânia e sobre a quantidade de pão que a Ucrânia é obrigada a dar à Rússia. Resposta do Politburo do Comitê Central. Resolveu-se a aceitar a proposta do camarada Frunkin e definir a quantidade de pão que a Ucrânia é obrigada a dar à Rússia como sendo, no mínimo, 300 milhões de pouds, mesmo que em detrimento de seus próprios suprimentos. Fecha a citação. A União Soviética não só sabia o que estava acontecendo e não fez nada, como piorou a situação sem se importar minimamente com a pátria ucraniana. Um dos casos mais emblemáticos e doloridos foi o de Larion Nistchenko, um menino que matou o irmão de 3 anos de idade e o comeu, uma ação desesperada em meio à fome soviética. A medida Prodrazdiotsika foi cancelada após um desastre total na sociedade, comprovados pelos protestos que vinham ganhando as massas, como por exemplo a revolta de Kronstadt, e a medida foi substituída pela nova política econômica, abreviada como NEP, na primavera de 1921. A nova política econômica visava principalmente a aceitação de alguns elementos capitalistas na sociedade e a substituição da distribuição de alimentos pelo imposto alimentar, que deveria ser menor do que a distribuição do pão,
conforme exposto no apelo do Comitê Executivo Central e da CCP-RSFSR, Conselho dos Comissariados do Povo da RSFSR, em 23 de março de 1921. Citação: aos camponeses da RSFSR, por uma resolução do Comitê Executivo Central de toda a Rússia e do Conselho dos Comissários do Povo, o layout é abolido e um imposto sobre produtos agrícolas é introduzido. Esse imposto deve ser menor do que a distribuição do pão. Fecha a citação. O Comitê Revolucionário Provisório de Kronstadt fez um apelo ao povo onde reconhece os erros com um eufemismo latente, claro. Abre citação. Camaradas e cidadãos, nosso país está passando por um momento difícil. A fome, o frio e a ruína econômica nos mantêm sob o controle de ferro há 3 anos. O Partido Comunista, governando o país, se separou das massas e foi incapaz de tirá-las de um estado de destruição geral. Não levou em conta os recentes distúrbios em Petrogrado e Moscou, que indicavam claramente que o partido havia perdido a confiança das massas trabalhadoras. Não levou em consideração os requisitos impostos pelos trabalhadores. Ele os considera truques de contra-revolução. Ele está profundamente enganado. Essas preocupações, essas demandas, são a voz de toda a nação, de todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores, marinheiros e soldados do Exército Vermelho agora veem claramente que somente por esforços conjuntos a vontade conjunta dos trabalhadores pode dar ao país pão, lenha, carvão, vestimenta e tirar a República do impasse. Fecha a citação. Entretanto, não se engane. A mudança na política econômica não foi por causa da fome pura, mas pelas revoltas que estavam alcançando proporções preocupantes aos líderes soviéticos. 2.2. Comitês dos Camponeses Pobres. De junho de 1918 a janeiro de 1919, a União Soviética estabeleceu os Kombed na Rússia, abreviação de Komitete Bednote, poderes dentro do campo que visavam a propagação das ideias socialistas, a fiscalização do trabalho camponês, o recolhimento de grãos e o mantimento do poder soviético no campo. A história dos Balcãs, especialmente a da Letônia, demonstra que os Kombed tinham ações totalmente agressivas e de um nacionalismo russo desmedido dentro de países menores do Estado soviético. Em 9 de maio de 1920, na Ucrânia, foram estabelecidos comitês dos camponeses pobres, com base nos antigos Kombeds. Os novos Komendzhen foram institucionalizados com a seguinte permissão e função, de acordo com a própria Lei de Maio: ajudar os conselhos das aldeias e os comitês executivos dos municípios a executarem a medida do poder soviético. Apesar do nome e da ideologia anti-Gulag, ser dos comitês dos camponeses pobres era relativamente agradável financeiramente, condição de enriquecimento que levou milhares de pessoas ao alistamento nesses comitês. Com o passar do tempo, havia pouca representação de camponeses verdadeiramente pobres. Os Komendzhen foram importantes para a instituição do poder soviético nas aldeias e para o projeto de coletivização, isto é, o recolhimento de Prodzvatska antes do NEP. Portanto, foi um órgão importante e decisivo para o desenvolvimento da fome em 1921. Foram abolidos em 1933, tempo suficiente para que, além da primeira fome, fosse ocasionada a segunda fome ucraniana, o Holodomor de 1932 a 33. Aspectos finais da fome. Mesmo nos anos iniciais de estabilização da República Soviética, havia mais condições alimentar do que no ano que antecedeu a primeira fome. E em 1920, um trabalhador de São Petersburgo, na Rússia, consumia 3.000 calorias por dia, enquanto um trabalhador de Zaporizhzhia, na Ucrânia, consumia apenas 500 calorias por dia. O Comissário de Saúde do Povo Ucraniano registrou mais de 700.000 mortes por fome e implicações na metade de 1922. O estimado é de pelo menos 1 milhão de mortos nesse ano, o ápice da subalimentação. Hilarion não foi o único que cometeu canibalismo durante o período. Os missionários da Cruz Vermelha Alemã
presenciaram casos de necrofagia e canibalismo quando nem cascas de árvores existiam para dar algum tipo de alimento ao povo, que recorria aos corpos mortos de parentes próximos para obter algum alívio. Nessa mesma documentação, há relatos de atendimentos aos ucranianos com inchaço no cérebro devido ao consumo de grama suja. A situação de doenças entre o povo é usada como argumento para tentar justificar as mortes absurdas em um período tão curto de tempo. O irônico é saber que a União Soviética se tornava uma grandiosa potência, ao passo que não tinha condições de acabar com uma epidemia de tifo, por exemplo. As doenças só poderiam ser tão desastrosas se tivesse algo por trás. Pois digo o nome desse algo, o sistema podre que é a causa de pessoas enviesadas negarem o genocídio inteiro e incapaz de gerar subsistência básica para um lugar sem tirar tudo de outro. Uma doença só se propaga dessa forma se há uma deteriorização do saneamento básico, um déficit de medicamento e falta de comida. Olha só, todos esses parâmetros se encaixam na Ucrânia faminta, surpreendendo 0 pessoas. Corpos eram descartados sem qualquer higiene, mantimento de mortos dentro das casas, falta de roupas de cama e das próprias camas, alimentação de absolutamente qualquer coisa que aparecesse, mesmo que extremamente suja, até de pessoas mortas há dias. Não é curioso que o índice de mortes caísse brutalmente após ajuda internacional, principalmente com comida? Após diversos apelos ucranianos aos países ocidentais, a ajuda internacional começou a chegar na Ucrânia e recebeu o aval do governo para a distribuição de alimentos, já que ele mesmo não tinha intenção alguma de fazer algo. E foi com essa ajuda que, coincidentemente, o povo ucraniano parou de morrer. O dinamarquês Fridtjof Nansen, comandante da missão Nansen, recebeu um apelo dos ucranianos no exterior para ajudar a Ucrânia faminta. Vidkun Quisling foi enviado em missão para registrar a situação do país no início de 1922, que, sob a tutela de Nansen, fez longos relatórios sobre os relatos da fome no território. As atas de Quisling foram importantes para o cálculo de quantas mortes houveram no período, cerca de 1 milhão de mortos na Ucrânia. Nansen criou orfanatos no país para ajudar os órfãos ucranianos e a maioria deles levaram seu nome. A ajuda humanitária com comida feita pela ARA, American Relief Administration, foi autorizada pelo Estado após alguns meses de negociação. Entretanto, as atividades foram bem delimitadas, mesmo com a situação desastrosa vigente, o que soa bem irônico. Resolução número 28, sobre a atividade da área na Ucrânia e cerca de 100 mil rações. Resolvido, letra A. 100 mil rações emitidas pela área para a Ucrânia a serem distribuídas na província de Zaporizhzhia, nos distritos de Kherson e Ekaterinodar. Letra B. Limitar as atividades do área somente a esses locais. Letra C. Obrigar o ARA a nomear um representante permanente em Kharkiv para relações permanentes com o governo. Mesmo que o ARA quisesse e pudesse ajudar outros locais famintos, foram impedidos pela União Soviética. Parece um pouco estranho. Apesar dos soviéticos terem justificado a delimitação de onde o ARA podia atuar como uma prevenção contra o capitalismo, não é muito verossímil achar que voluntários iriam espalhar o capitalismo americano com comida e medicamentos. Ou será que a situação estava tão precária a ponto de uma simples ajuda fazer pessoas se virarem contra o socialismo soviético? É interessante pontuar que o governo tentava direcionar a ajuda aos territórios russos, principalmente à região de Volga, mesmo com toda a história dos grãos que eram mandados para estes mesmos territórios. Além de ter de trabalhar em virtude da Rússia, os ucranianos não tinham direito à ajuda que foi pedida para eles, de acordo com os soviéticos. É igualmente interessante pontuar que, em nenhum relatório soviético do período foi colocada a culpa na guerra ou em conflitos internos da Ucrânia, e que a fome é descrita como consequências de causas naturais. Pontuando isso, é visível que nem mesmo os socialistas acreditavam que os conflitos causassem grandes problemas econômicos e a desestruturação na colheita. Reino Unido, Alemanha, Cruz Vermelha Francesa e outros países e organizações também ajudaram os ucranianos nesse período terrível.
Todos esses governos e instituições registraram o índice de mortes, relatórios médicos e a situação vigente no seu período de ajuda ao país, o que só foi possível pelos inumerosos pedidos de ajuda dos ucranianos no exterior. Os descendentes nos Estados Unidos e no Canadá recolheram fundos voluntários para ajudar a Ucrânia faminta, informação que pode ser consultada no Historishina Pravda. Com esse alívio por parte de outras nações, a Ucrânia passou por um período de recuperação, mas que não durou nem uma década. A Segunda Fome. O segundo período de extrema dificuldade na Ucrânia é o que o Ocidente conhece por Holodomor, e o que a Ucrânia conhece por Holodomor de 1932 a 33. Esta fase é a mais bem documentada e a que causa mais controvérsias entre os negacionistas. A diferença crucial entre a fome de 1921 e 23 e a fome abordada nesse trecho do texto é que, ao menos o período de 21, é reconhecido pelos comunistas. Como dito anteriormente, os russos se apropriaram da fome que aconteceu em Volga e educaram o resto do mundo como se o problema fosse em decorrência das condições naturais de toda a União Soviética, o que é comprovadamente falso conforme os próprios documentos do Estado soviético. Mas, pelo menos, reconhecem que houve fome na Ucrânia, o que não acontece quando tratamos de 32 e 33. O que foi o segundo Holodomor? A segunda fome na Ucrânia foi o genocídio dos soviéticos contra os ucranianos através da fome em massa, em decorrência da administração governamental de Stalin e de seus colaboradores subordinados. O Holodomor foi um massacre contra o povo ucraniano. Foi proposital, premeditado e toda a culpa está na mão sangrenta da União Soviética. Nenhuma vírgula de culpabilização a menos aos genocidas. Além da Ucrânia, os territórios afetados pelo Holodomor foram territórios etnicamente ucranianos, Kuban e Cáucaso do Norte. O que sabemos de quantidade de mortos é que foram menos de 10 milhões e mais de 1 milhão. As análises de mortos serão abordadas no decorrer do texto, principalmente na parte de objeções negacionistas, já que essa flutuação de números aparenta, de acordo com os comunistas, uma farsa. Apesar de não levarem em conta a natureza do crime e a natureza dos órgãos comandantes, no Ocidente, a informação odierna é que foram 3 milhões de ucranianos levados nesse período, número que pode ser encontrado na Wikipédia lusófona, por exemplo, e alguns veículos da Ucrânia também relataram o mesmo número. No final da década de 1920, após a morte de Lenin em 24, aboliu o NEP e começou a adotar políticas mais comunistas, propondo a aniquilação de elementos alheios ao socialismo e ao aumento da indústria pesada. Com isso, a coletivização extrema e o aumento da industrialização pesada foram colocados em prioridade, concebendo as fazendas coletivas e as fazendas estatais. Após a coletivização forçada, crises começaram a acontecer, e para não admitir o sistema falho, Stalin não tardou em terceirizar a culpa. Eram os Kulags. Kulags eram os fazendeiros ucranianos prósperos que utilizavam de mão de obra assalariada. Em 1928, 71% dos grãos do mercado eram de origem Kulag, assim como metade de toda a produção da Ucrânia. Esse termo foi usado de forma pejorativa pelos soviéticos, e não foram apenas os mais ricos chamados pelo nome. Os opositores do regime soviético, em formato de recusa da coletivização, por exemplo, também estavam envolvidos. De fato, houve uma revolta ucraniana contra a coletivização, mas o motivo é propositalmente omitido. No inverno de 29 para 30, acontecia uma brutal perseguição aos camponeses e à população ucraniana no geral, até mesmo à igreja. Em 1929, a resolução do Comitê Central da União Soviética proibiu cultos religiosos em público, educação religiosa, até mesmo sobre teologia, ações filantrópicas e caridades realizadas pela igreja. No mesmo ano, cerca de 136 igrejas foram fechadas na Ucrânia, causando revolta nos ucranianos e aumento na tensão entre os camponeses e os líderes soviéticos locais. No distrito de Berdichev, 29 igrejas foram fechadas simultaneamente.
ocasionando protestos nos quais a multidão gritava: "Não toquem na igreja!". Os camponeses foram obrigados a entregar suas terras e propriedades, incluindo a própria casa, do dia para a noite. Outros camponeses foram obrigados a entrar em fazendas coletivas sem saber direito do que se tratava. Algumas partes da Ucrânia sequer tinham se recuperado 100% da terrível fome de 21 e 23. Os kulaks foram expulsos de suas propriedades. A intenção era dar apenas um caminho econômico possível: o socialismo. A coletivização necessariamente decorreu em deskulakilização, o extermínio dos kulaks como classe social. Nada de diferente dentro do escopo marxista. Afinal, alguma casta tem de ser culpada e jamais será socialista. As fazendas coletivas já começaram errado por conta da estrutura salarial. Os ucranianos não recebiam salários em dinheiro. Ao invés disso, recebiam em um sistema chamado Trudoden, que os pagava em comida. Muitas das vezes nem era com pão ou carne, mas com açúcar ou manteiga. O Trudoden previa o pagamento de acordo com os dias úteis, quanto mais dias, mais ganho. Entretanto, os fazendeiros foram sendo desmotivados pelo trabalho duro, que não resultava em nada. Grande parte dos grãos iam para o Estado, a outra parte virava armazenamento. O que sobrava era o sustento distribuído entre os agricultores. Os ucranianos não recebiam o suficiente, não tinham um salário objetivo, pois tudo dependia dos dias úteis e nada garantia que eles fossem receber o suficiente para sobreviver. Por exemplo, nada garantia que 5 dias úteis de trabalho resultaria em 500 gramas de grãos. Os líderes das fazendas podiam dar comida de acordo com a própria vontade, mesmo que o lucro obtido excedesse o que foi distribuído. A própria União Soviética teve de consertar o erro após observar o fracasso total do sistema. Em 15 de maio de 1966, foi decidido que os líderes tinham de dar um salário fixo aos fazendeiros, de acordo com o decreto do Comitê Central do PCUS e do Conselho de Ministros da União Soviética, que falava sobre aumentar o interesse material dos agricultores na função social. Um poema ucraniano de 1931 critica a questão salarial da época. Dia útil, unidade de trabalho. Papai não tem calça, mamãe não tem saia. A mulher senta-se na fila e conta dias úteis. Dia útil, de pão pelo menos por um dia. Trabalhou 8 dias, ganhou 1 dia de salário. E a partir desse dia de salário, eu morro de fome todos os dias. O referido no texto é sobre como os pais do autor trabalharam por mais tempo do que ganharam. Portanto, ele passa fome. Dias úteis é a tradução de Trudoden, e o dia de salário é o dia que eles receberam menos do que deveriam. Além dos salários, os ucranianos perderam a própria autonomia. Tinham de viver pelas fazendas coletivas e foram proibidos de sair das vilas, através de confiscos e diminuição da vida útil dos passaportes. Toda a manobra soviética de manter a servidão do campesinato, mesmo sob situações de miséria e fome, demonstra como a União Soviética esteve preocupada com a industrialização em virtude das classes que sempre foram mais oprimidas, sendo reconhecidas como castas mais frágeis, principalmente pelo espectro socialista. A exploração do setor rural foi usada para suprir as necessidades do setor urbano. Os camponeses foram em massa às cidades, em busca de uma vida melhor. Para um povo tão faminto, até que conseguiram ter um bom pensamento. Ora, se até agora tivemos uma vida miserável e trabalhávamos como escravos, então onde está o que produzimos? E a resposta foi encontrada, de certo que na cidade. Assim foram em busca de alimentos. Logo Moscou e Kharkov estariam com uma quantidade considerável de mendigos camponeses e para que eles voltassem, os soviéticos os expulsaram, negando acesso às cidades e ameaçaram disparar contra quem permanecesse fora da zona rural. Apesar de todos os conflitos entre os camponeses e lideranças da União Soviética, apenas medidas de repressão explícita não foram o suficiente. Em 1932, o Comitê Central do Partido Comunista
decidiu implantar um sistema de passaportes, a fim de criar mais uma barreira para os fugitivos do campo. Apenas os moradores da cidade tinham um passaporte que concedia autorização para a permanência no local, como decidido em 27 de dezembro de 1932. Ao contrário da classe rural, que não tinha mais como fugir para os grandes centros, fadados à morte pela fome nas próprias redondezas. Na primeira semana de janeiro de 1933, regras rígidas de quem poderia ter o passaporte foram feitas, e, como esperado, a classe do campo foi prejudicada pela decisão que dizia: kulaks, ou pessoas desculaquizadas, que fugiram do campo, mesmo se estiverem empregados em empregos ou instituições soviéticas. Pessoas que chegaram de outras cidades ou do campo após 1º de janeiro de 1931 sem um convite formal para trabalhar em uma empresa ou instituição. Sobre o ponto B, qualquer fugitivo do campo era chamado de kulak, o ápice da canalice. Todas as ações soviéticas de contenção do povo nas áreas rurais demonstraram o caráter antrópico da fome ucraniana, mas se ainda restam dúvidas, que as objeções sejam devidamente respondidas. Objeções negacionistas. O que eu observo na estrutura argumentativa negacionista são 2 pontos. Primeiro, negar que houve fome na Ucrânia. Essa primeira tentativa usa até o nazismo atual da Ucrânia para justificar uma propaganda nacional socialista. Portanto, obviamente foi uma farsa de cunho nazista criada para abafar o Holocausto e criar um sentimento de revolta contra o coitado do Estado soviético. Segundo, quando é comprovado, por meios óbvios, que houve fome, o argumento muda para um malabarismo semântico do significado da palavra genocídio, baseado no princípio de que a fome não foi uma exclusividade da Ucrânia. Portanto, não teve um genocídio, mas mortes generalizadas. Esse último argumento é feito, inclusive, pelo atual governo russo para negar a existência do massacre contra os ucranianos. Com pouca pesquisa no Google, o leitor pode encontrar alguns artigos negando o Holodomor. A sutileza ao mudar o ponto pode ser notada facilmente. Não houve fome na Ucrânia, mas se houve, foi bem pequena. Mas veja só, toda a União Soviética estava passando por fome. Foram causas climáticas, foram os santos, foram os deuses gregos, foram os próprios ucranianos, foram quaisquer desculpas, menos a União Soviética. É notável a tentativa de cercar e, posteriormente, vetar os pontos ucranianos sobre a existência do terrível massacre. O presente trecho pretende elucidar o genocídio ao leitor ocidental médio e responder algumas objeções negacionistas a fim de provar a existência factível, mais clara que a neve, da fome ucraniana. E sim, o negacionismo do Holodomor está crescendo no Brasil, até mesmo por pessoas com milhares de seguidores no Twitter, mas aparentemente isso não é reprovável. Ponto. Não houve fome na Ucrânia. No dia 2 de fevereiro de 1933, na edição 2909, a revista Nova Zória leu uma carta enviada de Kuban relatando os horrores da fome no território. A mortalidade em todas as cidades é tal que eles enterram não apenas sem caixão, mas simplesmente cavam um grande buraco onde pegam a enxada e enterram os corpos. Isso está acontecendo na cidade e nas aldeias. É um horror. Lá, cadáveres ficam em casa até o fedor chamar a atenção das pessoas. Não há pão. Nas aldeias onde há peixe, as pessoas secam os espinhos de peixe, trituram, misturam com água, fazem tortas, e isso é substituído por pão. Não há gatos ou cães no Cabum. Há muito tempo. Todos foram comidos. As crianças começaram a desaparecer. Elas são atraídas por famintos, depois são cortadas, transformadas em costeletas e vendidas. Gué é vendido para os famintos. Várias dessas organizações já foram expostas. Ossos com dedos humanos foram encontrados em poços. Carne humana salgada foi encontrada nas adegas. Nas escolas, as crianças receberam ordens de não irem sozinhas, apenas com parentes. Nota: Gué é uma espécie de manteiga. Nova Zória não foi o único a relatar a fome na Ucrânia. No dia 1º de junho de 1933, a revista russa Chisinau Express
registrou tumultos em Odessa causados pela fome. Centenas de moradores destruíram armazéns soviéticos em busca de comida e limparam todo o estoque. A testemunha Grigoriev, que nasceu em Odessa e se mudou para Chisinau, relatou os disparos da guarda socialista contra a população faminta, matando muitas pessoas. No Brasil, chegou a notícia da fome ucraniana através do jornal para os imigrantes ucranianos, Praça, do município Prudentópolis, Paraná, que relatou por diversas vezes a crise. A primeira notícia sobre o assunto no jornal foi em 29 de julho de 1932. A Ucrânia soviética passa fome. A Gazeta delegou aos jornalistas em Moscou que pesquisassem sobre a fome as denúncias de que a Ucrânia tinha sua população passando fome. Os correspondentes comunicam que depois de estudos e pesquisas sobre a alimentação da população nas grandes e pequenas cidades, estarrecemo-nos com a situação de fome que vivem russos em toda a população soviética. A alimentação é de responsabilidade do governo, pois recrutou grande parte da população para os trabalhos coletivos, tomando para si todas as propriedades antes privadas. Porém, a alimentação servida aos trabalhadores não é o suficiente para um dia de trabalho, muito menos ainda para suas famílias. A população nas aldeias sofre ainda mais, pois a fome é esmagadora. A situação nessas aldeias, principalmente na Ucrânia, é pior do que nos tempos de guerra civil e pior que a grande fome de 21 e 22. O jornalista afirma que os povos das aldeias recorrem a doações de comidas de algumas cidades que ainda têm alguma comida. A razão desse estado catastrófico dessas aldeias se deve às coletivizações das pequenas fazendas, sacramentando a morte de milhares de agricultores. O jornal Praça reportou a mesma notícia sobre Odessa que o Chisinau Express noticiou. A Gazeta de Praga traz notícias sobre a fome. O movimento dos famintos na região de Odessa queimou o depósito de alimentos do governo. Trabalhadores e agricultores famintos atacaram uma fábrica de conservas em Odessa para saquear. Dentro desse contexto de fome e miséria, muitos são os relatos de que muitos camponeses, para poder se alimentar, comiam cães, gatos e resto de comida dos soldados do governo. O jornal também noticiou o canibalismo na Ucrânia em 2 de dezembro de 1932, citando o caso de Zamar Tzvenko, uma mãe que matou seu filho mais velho para alimentar suas crianças mais novas, e o caso da aldeia próxima a Karlivka, onde ocorreu um linchamento civil contra uma mãe que matou seu filho de 4 anos e foi flagrada colocando o corpo da criança em uma panela. A reportagem do dia 21 de julho de 1933 dizia: Miséria e fome na Ucrânia. Notícia de uma carta privada. Aqui no poder soviético da Ucrânia acontece uma limpeza, uma seleção das pessoas mais e menos importantes para que façam parte dos campos de trabalho forçado. Os bens das famílias que são selecionados para ir nos campos são levados às fazendas coletivas. Aqui, entre 5 e 10 de abril, aconteceu o julgamento pelos roubos de pães. Os roubos geralmente são cometidos pelos famintos. Soubemos relatos de que um funcionário do governo, que cuidava da fiscalização dos galpões onde se armazenavam os alimentos, teria ajudado alguns aldeões famintos no roubo de trigo e foi fuzilado sem prévio julgamento. Os que transgridem as leis são mortos ou deportados para os campos. Para os trabalhadores das fazendas coletivas, são distribuídas comida suficiente para o dia de trabalho, 150 de trigo para o trabalhador e 150 gramas para levar para a família. A fome tem aumentado muito a criminalidade. Ficam se arrastando de fome pelas ruas, infestando o ar com o mau cheiro dos mortos. Essas foram algumas das muitas reportagens do periódico brasileiro para ucranianos. Por ser um meio de comunicação importante para a colônia ucraniana no Brasil, o Praça recebia muitos relatos dos cidadãos que viajavam ao país natal, assim como notícias em idioma original e relatos exclusivos dos habitantes, mesmo com a censura soviética controlando qualquer correspondência para fora do país. Nem mesmo Walter Duranty, jornalista correspondente do New York Times em Moscou e o primeiro negacionista do Holodomor no Ocidente, conseguiu sustentar por muito tempo seus escritos no jornal sobre a fome ucraniana ser uma farsa. Walter escreveu que as pessoas na Rússia, União Soviética, não morriam de fome, que a Ucrânia estava nos conformes. Tudo isso publicado e sendo divulgado à população. Entretanto, em um relato do secreto à embaixada inglesa,
Walter teve que admitir a existência da fome e ainda fez uma afirmação chocante. O número de mortos beirava 10 milhões. Nem mesmo os mais pessimistas dos ucranianos teriam dado um número tão alto. Mas Durante deu. Em plena crise soviética, o apartamento de Walter era regado a champanhes e outros utensílios, muitos caros, ainda mais para a Rússia soviética. Licores não parecem ser uma necessidade social, mas, ironicamente, Walter os tinha. Tal regalia sustenta a teoria de que Durante tinha uma espécie de tratado com o governo soviético para soltar notícias boas pró-coletivização e falando das maravilhas da industrialização socialista, ao passo que enriquecia de forma um tanto quanto suspeita. Claro, ele era um grande jornalista, informante russo do New York Times, mas parece estranho que uma figura tão famosa não tivesse seus itens coletivizados como o restante da população soviética. A polêmica em torno da figura de Walter é tanta que um livro tratando dessas polêmicas foi escrito por S.J. Taylor, chamado Stalin Apologist Walter Durante, The New York Times Man in Moscow. A fala negacionista de Walter surgiu a partir de um relatório do jornalista Gareth Richard Vaughan Jones, que viajou à União Soviética, visitou a Ucrânia e presenciou a terrível fome. No dia 29 de março de 1933, Gareth relatou à imprensa através de uma carta. No trem, um comunista me negou que havia fome. Joguei uma crosta de pão que eu estava comendo do meu próprio suprimento em uma escarradeira. Um camponês de passagem pegou e comeu vorazmente. Joguei uma casca de laranja na escarradeira e o camponês novamente agarrou e devorou. O comunista se acalmou. Passei a noite em uma vila onde havia 200 bois, e agora existem 6. Os camponeses estavam comendo a forragem do gado e restavam apenas um mês. Eles me disseram que muitos já haviam morrido de fome. 2 soldados vieram prender um ladrão. Eles me alertaram contra viagens noturnas, pois havia muitos homens desesperados e famintos. Após esse relato, Walter respondeu com um tom negacionista, sendo o primeiro que rejeitou a existência do Holodomor no Ocidente. Gareth fez questão de responder e em 13 de abril publicou no Financial Times sua resposta, que incluía a seguinte fala: Quais são as causas da fome? A principal razão da catástrofe na agricultura russa é a política soviética de coletivização. A profecia de Paul Schaeffer, em 20 e 30, de que a coletivização da agricultura seria o inimigo do comunismo, se tornou absolutamente verdadeira. Walter novamente respondeu com negacionismo, mas depois das réplicas um ao outro, Gareth fincou com a palavra final, afirmando em sua tréplica: Desde que o Sr. Durante introduz cônsules na discussão, algo que eu detesto, pois eles são representantes oficiais de seus países e não devem ser citados, devo dizer que discuti a situação russa com entre 20 e 30 cônsules e representantes diplomáticos de várias nações, e que suas evidências apoiavam meu ponto de vista. Mas eles não têm permissão para expressar suas opiniões na imprensa e, portanto, permanecem calados. Depois do debate, Gareth se tornaria um dos maiores defensores da existência da fome artificial na Ucrânia, tendo publicado 20 artigos nos jornais britânicos e americanos sobre o assunto. Deixo como indicação à leitura um artigo do Instituto Canadense de Estudos Ucranianos da Universidade Alberta, sobre uma objeção de que o Ocidente usou o Holodomor tardiamente, em 1980, quando começaram a falar abertamente sobre o assunto, para despistar as atrocidades nazistas, o que, pelas reportagens acima, é comprovado como falso. Como falei no começo, o link de qualquer nota e referência vai estar no artigo. Você vai ter que ir lá no artigo e para abrir essa referência. Curiosamente, o roubo de comida era tanto que a União Soviética teve de promulgar uma lei absurda para evitar esse tipo de crime. Em situações comuns, um Estado não precisaria aprovar uma lei que dá desde 10 anos de prisão até fuzilamento para maiores de 12 anos, para casos de roubo. Isso só demonstra como a situação estava completamente fora de controle e que a fome estava corroendo as camadas da sociedade. Se, em 1921, havia relatos de canibalismo, por qual motivo não haveria roubos de comida em cargas soviéticas? É interessante pensar que um bem tão básico estava sendo pego pelos trabalhadores. Não queriam ouro nem prata, muito menos brilhantes, mas queriam comida, desesperadamente.
ao ponto de fazerem um regulamento tão restrito? Será que não houve uma procura de comida alta? Deixo essa análise por suas próprias consciências. A tal lei é a Lei das 5 Espigas de Milho, aprovada em 7 de agosto de 1932, e houveram condenações de morte por ela. A determinação previa a repressão judicial pelo roubo de propriedade coletiva e cooperativa, execução com confisco de todos os bens e substituição em circunstâncias atenuantes, com prisão por um período não inferior a 10 anos, com confisco de todos os bens. A anistia era proibida nesses casos. Nota: lembrando que a lei falava de roubo, não necessariamente assalto. E como demonstrado pelo telegrama de Stalin em 1º de janeiro de 1933, a definição de roubo é o simples ato de ficar com o que você possuiu sem repassar ao Estado. Nem mesmo na tipologia jurídica atual a sonegação é vista como roubo, mas na União Soviética era. Nem mesmo os utensílios para fazer comida foram poupados. Para evitar que os ucranianos pudessem moer restos de comida ou fazer pão, o departamento do Comitê Regional de Vinnytsia do PCBU, em 1º de agosto de 1932, criou uma resolução marcada como ultra-secreta, dando indicações aos outros órgãos soviéticos de apreenderem os MOS, pequenas máquinas artesanais de fazer pão, sob a justificativa de impedir a produção de alimento. No documento, informações sobre a difícil situação alimentar em algumas aldeias do distrito de Novopiskovsk, concluído em 4 de março de 1933, há cálculos sobre Chaparsk, leste da Ucrânia, indicando que, das 212 fazendas coletivas e 18 fazendas individuais, 190, ou 82,6%, não tinham comida. Nos 2 primeiros meses de 1933, 77 pessoas morreram de fome, e durante todo o Holodomor, cerca de 500 pessoas contraíram Kwashiorkor. Na literatura do Holodomor, muito se fala sobre inchado de fome, ou inchado pela fome, em referência à desnutrição intermediária. Uma das problemáticas dessa condição é a impossibilidade de combater o tifo por conta da falta de nutrientes para fortalecer o sistema imunológico. Os negacionistas argumentam que a causa do Holodomor não foi a fome, e sim a epidemia de tifo. Como será que essa epidemia se alastrou, caso essa informação seja verdadeira? Qualquer ser pensante conclui que há um antecedente ao suposto surto de tifo. Diversos países tentaram dar ajuda aos famintos, mas a União Soviética negava, afirmando que não havia fome. Por isso que o Holodomor de 1932 é mais grave que o anterior. A União Soviética ao menos aceitou ajuda em 21, apesar de restringir totalmente as ações de órgãos voluntários. A Santa Sé tentou auxiliar a Ucrânia nos meios possíveis. O bispo Michael Hanbigin, presidente do Instituto Pontifício Oriental em Roma, durante o Holodomor, ficou particularmente perturbado com a fome, tentando ajudar os ucranianos incessantemente, principalmente através dos embaixadores. Depois tentou através de pedidos para que o Vaticano convencesse os países importadores de grãos da União Soviética a não comprarem, afirmando ser imoral. O Papa Pio XI chegou a chorar quando soube do Holodomor e disse que deveriam fazer algo. Foi Pio XI quem convocou Michael para informar sobre a situação ucraniana. Em 22 de agosto de 1933, o Papa não quis mandar dinheiro por achar que não chegaria aos ucranianos. Pio XI ordenou que as notícias sobre a fome fossem colocadas nas publicações da Igreja. Um livro sobre os documentos da Santa Sé sobre a fome ucraniana foi publicado em 2011 por Lubomir Lusiuk e Athanasius Matvei, chamado The Holy See and the Holodomor. Em 10 de julho de 1932, o líder do Partido Comunista e presidente do Comitê Executivo Central da Ucrânia, Hryhorij Petrovsky, mandou uma carta a Stalin sobre a grave fome na Ucrânia, que dizia: "De antemão sabemos que seria difícil realizar aquisições estatais de grãos na Ucrânia, mas o que eu vi no campo indica que estamos exagerando muito, e uma parte considerável da zona rural está faminta. Isso não aconteceu, mesmo sob o antigo regime.
Eu solicito, mais uma vez, que considere todos os métodos e recursos disponíveis para fornecer alívio urgente de alimentos na forma de grãos para o interior da Ucrânia. Em 1933, Mendel Kataevich, membro do Politburgo do Comitê Central do Partido Comunista, disse: "Uma luta feroz está sendo travada entre os camponeses e o nosso governo. Esta é uma luta até a morte. Este ano foi um teste decisivo de nossa força. A fome foi necessária para mostrar a eles quem é que manda. Custou milhões de vidas, mas o sistema agrícola coletivo foi criado. Vencemos a guerra." Muito se fala sobre a falta de documentação do Holodomor, principalmente a documentação oficial. Entretanto, nem o mais otimista dos socialistas conseguiria sustentar essa tese por muito tempo. Outro ponto interessante de observar é o fluxo emigratório ucraniano para outros países e regiões da União Soviética na época de 31 e 33, onde era para estar uma maravilha, na verdade, estava com camponeses desesperados buscando refúgio. Há relatos de pelo menos 600 famílias refugiadas na Chechênia, apesar de ser uma região muçulmana. Os chechênios foram extremamente hospitaleiros e necessários para a recuperação de ucranianos que conseguiram escapar da fome. A Austrália tem uma das comunidades ucranianas mais ativas do mundo. Muitos se refugiaram lá, sobretudo em 1948. Em 2012, a autora Lesa Menshevik escreveu um livro contando a experiência e relato dos ucranianos naturalizados no país, focando na parte ocidental da Austrália. No ano seguinte, a Federação Australiana de Organizações Ucranianas produziu um vídeo com alguns dos relatos de sobreviventes do Holodomor no país. Uma senhora relata: "Eu vi com meus próprios olhos uma mãe faminta e caída morta, e o bebê continuando a sugar o seu seio. Eu vi por mim mesma." Em 1981, quando as primeiras pesquisas sobre os sobreviventes do Holodomor na Austrália foram feitas, os pesquisadores tiveram dificuldades de encontrar refugiados dispostos a falar sobre a fome. Eles tinham medo de represálias contra a família, que ainda estava na União Soviética. No primeiro estudo sobre o assunto, 65 entrevistas de 164 foram gravadas anonimamente. As fronteiras da Ucrânia e Kuban, região etnicamente ucraniana, foram seladas para impedir a disporia da população faminta. De acordo com a resolução do Politburgo do Comitê Central do PCUSB e o SNC da União Soviética de 22 de janeiro de 1933, as autoridades foram obrigadas a não permitir o êxodo em massa de camponeses do norte do Cáucaso para outras terras, e a partida em massa da Ucrânia para outras terras. Ao serem parados na fronteira, a polícia mandava os refugiados de volta às fazendas coletivas. De acordo com a escritora Anne Applebaum, o fechamento das fronteiras foi para impedir que o resto da União Soviética soubesse da fome ucraniana, erradicar as informações para os outros países e impedir que o mundo soubesse do fracasso da coletivização. Muitos estrangeiros estavam iludidos pela maravilha que o socialismo propunha. Abrir a verdade sobre o regime stalinista seria muita vergonha para o Estado. O segredo foi mantido, mas divulgado de maneira possíveis. A Ucrânia pôde falar abertamente sobre o assunto no meio da década de 80, quando o socialismo soviético já estava fragilizado o suficiente para impedir manifestações ideológicas. O selamento das fronteiras e a criação do regime de passaportes não foram as únicas manobras do Estado soviético contra os camponeses. Algum tempo antes dos eventos citados acima, houve a decisão das listas negras, mais uma opressão e motivo evidente para que os ucranianos tentassem fugir desesperadamente. De janeiro a setembro de 1932, foi implementado o sistema de listas na Ucrânia. As fazendas que não cumpriam as metas de produção tinham de pagar multas ou até eram submetidas a métodos absurdos de correção, como trabalho forçado ou retirada de comida dos camponeses de determinado assentamento. O sistema era visto como a reparação dos infratores, não diferenciando o local de trabalho do local de punição. As condições para ser colocado em uma lista negra eram muitas, entre elas especular, apoio ao nacionalismo, não cumprir o estipulado na colheita e outros. Em muitos dos casos, o todo era culpado pelo indivíduo. Um documento da divisão do Tribunal de Bilo-Kukharkini
mostra que um camponês foi sentenciado à morte por não ter cumprido a meta de colheita. Por conta de todas as questões citadas, os ucranianos enlouqueceram. Alguns tiraram a própria vida. Outros mataram os filhos em um ato desesperado para poupar as crianças ou comer. A Ucrânia vivia em estresse, medo e surtos de loucura. A fome despertou o pior do humano. Um relato específico me chocou no desenvolvimento desse texto. Durante a fome, um casal com 2 filhos, um de 6 anos e outra menina de 2, discutiam sobre o destino de uma única vaca da família. A mãe achava que seria melhor manter a vaca viva e tentar tirar um pouco de leite. O pai achava melhor matar a vaca e comer a carne antes que ela morresse desnutrida. Num surto de loucura e desespero, o pai matou a esposa e o filho mais velho. Depois tentou matar a menina mais nova, mas não conseguiu e fugiu. Os vizinhos perceberam que ninguém saiu de casa naquele dia. Quando olharam pela janela, viram a menina de 2 anos brincando com o sangue da mãe morta. Ela foi adotada pelos vizinhos. Sobreviveu ao Holodomor, constituiu uma família e seu filho contou essa história no Historichina Pravda. Centenas de milhares de relatos poderiam ser citados aqui, mas já que os negacionistas os consideram falaciosos, então não os colocarei por agora. Novamente, todas as citações e referências estão no artigo na descrição. A fome não foi contra os ucranianos especificamente. A fome afetou a União Soviética ao todo, o que torna o sistema socialista mais repugnante ainda. Mas ainda assim, houve uma perseguição deliberada aos ucranianos como etnia, caracterizando o Holodomor como genocídio. A palavra genocídio foi cunhada pelo judeu polonês Rafael Lemkin. Genocídio significa perseguição contra um povo por motivos étnicos e nacionais. Nem Rafael, um judeu da Polônia, comprou a ideia de que o Holodomor for uma farsa nazista. Muito pelo contrário, quando Lemkin citou exemplos de genocídios, adivinhem qual foi um desses? Quem pensou em Holodomor acertou. No seu livro não publicado, History of Genocide, Rafael dedica um capítulo inteiro ao genocídio ucraniano. Como se não bastasse isso, em seu discurso ao 20º ano do aniversário do Holodomor, na cidade de Nova York, Rafael cita alguns dos motivos pelos quais considerou a fome ucraniana um massacre étnico. Abre citação. A Ucrânia é altamente suscetível ao assassinato racial por partes selecionadas. Portanto, as táticas comunistas não seguiram o padrão adotado pelos ataques alemães contra os judeus. A nação é populosa demais para ser exterminada completamente com alguma eficiência. Contudo, sua liderança religiosa, intelectual, política, suas partes seletivas e determinantes são bastante pequenas e, portanto, fáceis de serem eliminadas. E é particularmente sobre esses grupos que toda a força do machado soviético caiu, com suas ferramentas familiares de assassinato em massa, deportação e trabalho forçado, exílio e fome. O ataque manifestou um padrão sistemático, com todo o processo repetido novamente e novamente para encontrar novas explosões de espírito nacional. O primeiro golpe é voltado para a inteligência, o cérebro nacional, de modo a paralisar o resto do corpo, em 1920 e 26, e novamente em 1930 e 33. Professores, escritores, artistas, pensadores, líderes políticos foram liquidados, presos ou deportados. De acordo com o Ukrainian Quarterly de outono de 1948, 51.713 intelectuais foram enviados para a Sibéria, apenas em 31. Pelo menos 114 grandes poetas, escritores e artistas, os mais importantes líderes culturais da nação, encontraram o mesmo destino. Estima-se conservadoramente que pelo menos 75% dos intelectuais e profissionais ucranianos no oeste da Ucrânia, Carpato, Ucrânia e Bukovina foram brutalmente exterminados pelos russos. Seguindo esse ataque à inteligência, foi uma ofensiva contra as igrejas, padres e hierarquia, a alma da Ucrânia. De 1926 a 32, os ortodoxos ucranianos, a igreja autocefálica da Ucrânia, seu metropolita Lipetskivik e 10.000 clérigos foram liquidados. Em 1945, quando os soviéticos se estabeleceram no oeste da Ucrânia, um destino semelhante foi distribuído à Igreja Católica Ucraniana. Que a russificação era a única questão envolvida é claramente demonstrada pelo fato de que, antes de sua liquidação,
A igreja recebeu a oferta de oportunidade de se juntar ao patriarca russo em Moscou, a ferramenta política de Kremlin. Fecha a citação. Sobre o último ponto, a Igreja Ortodoxa da Rússia foi igualmente perseguida, mas por motivos diferentes. Enquanto a ortodoxia na Rússia era perseguida por motivos religiosos, a Igreja Ucraniana, católica e ortodoxa, era perseguida por motivos religiosos e étnicos. O primeiro metropolita foi condenado à morte por acusação de nacionalismo. Na Ucrânia, qualquer aspiração ao sentimento nacionalista era deliberadamente sufocado, mesmo que isso custasse vidas. O Holodomor jamais foi apenas sobre a fome, pois um genocídio sempre envolve mais questões. Coincidentemente, a fome ucraniana enfrentou algumas dessas questões. Como bem citado por Lenkin, a voz do pensamento ucraniano foi subitamente apagada, a fim de destruir a identidade nacional e substituir a agenda ucraniana pela russa. Quem afirma isso não sou eu, mas um líder da região de Kharkiv em 1934. Abre citação. A fome na Ucrânia foi desencadeada para diminuir o número de ucranianos, substituir os mortos por pessoas de outras partes da União Soviética e matar o menor pensamento de qualquer independência ucraniana. Danilov et al. Sovetsky Dergin Glazami. Fecha a citação. A fala não é uma teoria da conspiração. No ano de 2015, documentos secretos da União Soviética vieram a público e foi descoberto que diversos resseamentos artificiais de russos e bielorrussos foram feitos na ucraniana, sobretudo na parte leste. A primeira mulher a relatar o Holodomor, uma judia do Canadá chamada Rhea Kleiman, também não comprou a ideia negacionista de que a fome ucraniana foi uma invenção nazista. A partir de 18 de novembro de 1932, os camponeses ucranianos foram obrigados a devolver os grãos extras que haviam recebido por cumprirem suas metas. Curiosamente, apenas a Ucrânia sofreu com essa represália. Suspeito? Não. No mesmo mês, Vsevolod Balitsky, um comissário conjunto da diretoria política estadual, ia à Ucrânia para implementar instruções diretamente de Stalin. A ordem falava: na Ucrânia existem movimentos clandestinos contra-revolucionários, organizados, conectados a países estrangeiros e inteligência estrangeira, principalmente pela sede geral polonesa. Sua principal tarefa é quebrar, detectar e derrotar com urgência os elementos kulaco-petlurianos que estão ativamente neutralizando e interrompendo as principais ações do poder do Partido Soviético nas áreas rurais. A tal sede polonesa é em referência ao nacionalismo ucraniano, assim como o termo petlurianos, usados em tom de zombaria às aspirações nacionalistas da Ucrânia. O que tinha de tão grave na Ucrânia para que os camponeses fossem acusados de serem kulaks e grandes vilões da implantação da maravilha socialista? Um trecho antes desse pode nos responder. Abre citação. Há sabotagem de compras de grãos e semeadura de outono, roubo em massa e kolhozes e radshozes, terror contra os comunistas e ativistas mais persistentes na área rural, deslocamento de dezenas de emissários petlurianos. Fecha a citação. Basicamente, todos os elementos citados eram ações nacionalistas dentro da Ucrânia. A escrita usando termos de cunho irônico para retratar o nacionalismo ucraniano, a preocupação com propagandas nacionalistas e a vontade explícita de acabar com esses elementos demonstram o caráter étnico do que foi o Holodomor. Se não bastasse isso, a União Soviética fez uma mistura só. Todo nacionalista, por menor que fosse, era um kulak. É evidente que a represália de confiscar grãos extras estava intimamente ligado às movimentações nacionalistas relatadas pelo próprio Stalin. O inimigo do stalinismo na Ucrânia não eram os kulaks como grandes produtores e fazendeiros ricos, mas qualquer pessoa que pronunciasse o nacionalismo, qualquer pessoa que fugisse do inferno socialista e qualquer pessoa que fosse contra o Estado soviético. Os inimigos de Stalin não eram os kulaks. Os inimigos do Stalin eram os ucranianos. Um povo que lutou tanto pela própria liberdade não se calaria tão facilmente. De certa forma, foi um problema para Stalin. Afinal, não existia Ucrânia, existia União Soviética. Os valores e vontades nacionais pouco importavam. Não houve russificação? Admito que nunca tinha lido esse argumento em artigos russos em uma mídia sérias, que tentam comprovar que o Holodomor foi uma farsa.
mas em debates com internautas no Twitter, acabei por ser confrontada com a ideia de que Stalin e outros líderes da União Soviética não eram russos, logo, a culpa não cairia na Rússia. Esse pensamento colabora com a teoria negacionista de que não houve um genocídio na Ucrânia, mas uma fome por outros milhares de motivos que não a motivação étnica. Stalin foi o principal culpado pela fome ucraniana, mas era georgiano. Isso significa que a motivação não foi a luta secular de ucranianos contra russos? Essa não é uma boa análise dos fatos históricos. Mesmo que Stalin fosse georgiano e mesmo que a União Soviética fosse composta por milhares de outras etnias, ainda não teria como descartar um movimento filosófico que moldou o pensamento soviético, a russofilia, que precisamente decorreu em russificação. Russofilia é o sentimento de simpatia pelos russos, cultura russa e outros aspectos sociais da Rússia. Atualmente, a aprovação do país pode ser inocente e não necessariamente condiciona alguém ao caminho da reprovação de etnias menores, mas nem sempre significou isso. A russofilia surgiu na Ucrânia no século XIX, quando minorias fizeram um revisionismo histórico e constituíram o pensamento de que os ucranianos eram etnias filiais da etnia principal, mãe russa. Até então, esse pensamento não existia na Ucrânia. A partir daí, medidas de russificação, uso do aparato estatal para forçar elementos da cultura russa a fim de criar hegemonia e suprimir etnias menores, foram tomadas e as que já haviam sido postuladas passaram a ter a aprovação de pequenos grupos na Ucrânia. No primeiro parágrafo do texto, foi citado que o idioma ucraniano, uma identidade forte para o povo, foi propositalmente abafado por diversas vezes na Rússia imperial. O mesmo aconteceu com os ucranianos como nação no período soviético. Ainda que houvesse georgianos no poder, tal como alienígenas, geladeiras e etíopes, a etnia de massificação apoiada por essas pessoas era a etnia russa. Stalin jamais propôs elementos da cultura georgiana. Jamais procurou unificação de massas da Geórgia ou algo do gênero. Mas, ao invés disso, a União Soviética propôs diversas medidas que beneficiaram a Rússia e a etnia russa, mesmo que em virtude de povos menores. A própria Geórgia sofreu com ataques de russificação durante o período socialista, principalmente na língua. Durante o socialismo, a existência de um povo ucraniano foi sumariamente negada, colocada como uma descendente da mãe Rússia, não como uma irmã que surgiu no mesmo período, como apontado por estudos que traçam as origens dos povos eslavos. Esse pensamento permanece no país, o que faz da xenofobia russa contra os ucranianos ser ligeiramente mais grave, pois não há apenas um preconceito contra um grupo étnico aleatório, mas contra um povo que sempre teve sua existência negligenciada por esse. Podemos traçar um paralelo entre as histórias dos turcos em relação aos curdos e a questão russo-ucraniana. Tudo o que foi citado na questão do Holodomor como um genocídio pode ser aplicado aqui para que o leitor entenda como a fome ucraniana teve instrumentos de russificação do povo ucraniano. Quantidades de mortes? A quantidade de mortos no Holodomor causam controvérsias entre os demógrafos ucranianos. O que sabemos sobre o assunto com certeza é que menos de 1 milhão de mortos não foram, e mais de 10 milhões também não. Essa discrepância nos números é por conta da natureza do crime. A União Soviética não registrou as mortes a fim de manter o genocídio escondido, assim como em outras situações com outros povos. Mas nem por isso os ucranianos decidiram desistir de buscar respostas mais perto o possível da realidade. Apenas no céu saberemos quanto realmente se foram no período, se Deus quiser. Ao calcular as perdas, os pesquisadores têm de levar em conta as mortes por causa natural, doenças que poderiam não estar relacionadas com a fome e outros aspectos. Isso tudo torna a contagem e o conhecimento real do número de perdas mais complicado. Um estudo de 2013 do Simpósio Científico Internacional, que reuniu mais de 100 especialistas ucranianos e 40 estrangeiros, constatou que o número de mortos era no mínimo 4 milhões. O professor Yuri Shapoval, de Kiev, afirma: "Gostaria de dizer sobre a dimensão demográfica e estatística. Este foi o campo mais controverso dos anos anteriores. Alguns reivindicaram 10 milhões de vítimas do Holodomor.
Outros disseram que o número era de 7 milhões. Agora fizemos um progresso significativo nesse assunto e estudos demográficos sérios dão um número superior a 4 milhões. Esta é uma confirmação real das vítimas. Quanto mais os estudos continuarem, esses números não diminuirá, apenas aumentará. Com a fala de Mendel Kataevich, já seria óbvio que a quantidade beirava os milhões, mas esse não é o único meio de extrair mais dados sobre o assunto. Outras documentações usadas são relatórios de diplomatas alemães dos anos 30 na Ucrânia, um artigo do agrônomo estatístico ucraniano S. Sosnov, publicado no jornal Kharkiv Nova Ucrânia em 1942 e republicado na Dispora na Ucrânia Vest em 1950, os documentos soviéticos da distribuição de sal na Ucrânia, alguns censos soviéticos que contavam a quantidade de pessoas na Ucrânia. Coincidentemente, não há censos de 1932 e 33, mas há censos dos anos posteriores e sucessores. Com base neles, os pesquisadores fazem contas sobre óbitos. A maioria dos documentos socialistas que fazem a contagem das pessoas no período não são confiáveis. A queda da União Soviética é recente. Alguns que estão lendo podem ser até mais velhos que o término dela. Outros podem ter irmãos que se lembram do noticiário contando sobre a recente caída do regime socialista. Muitos documentos, relatórios e outras fontes estão sendo descobertas aos poucos. Em 2018, por exemplo, foi encontrado um pedaço de pão de 1932 embrulhado em uma carta de um homem que contava sobre a fome que acontecia em Kiev. Este tipo de descoberta incrível não chega aos ouvidos do Ocidente. Portanto, a inexistência de um número exato de mortes não deve ser surpresa ou motivo para duvidar do Holodomor. 4. A Terceira Fome. De 1946 a 1947, acontecia a última fome na Ucrânia. Novamente, os ucranianos não tiveram nenhuma década para se recuperarem. Vale falar que, apesar de 1932 e 36 serem o ápice do Holodomor, a fome e a perseguição ao pensamento ucraniano continuou até a fome de 1946. A mesma história se repete sem mudar uma única vírgula. Uma seca afetou toda a União Soviética. Stalin não se importou. Continuou a pedir quantidades absurdas de grãos para os ucranianos a fim de alimentar o resto do estado. A fome, por causas naturais, se tornava fome por causas antrópicas na Ucrânia. Nem com 4 milhões de mortos, em 1932, a União Soviética se importou. O que esperar dos líderes que condenam pessoas famintas a 10 anos de prisão ou fuzilamento? Stalin fechou um acordo de exportação com a França, e 10% da colheita soviética foi exportada. O mesmo aconteceu com a Polônia, Moldávia e Tchecoslováquia, o que foi sobrecarregando os camponeses ucranianos. No meio da fome, a Ucrânia era o principal fornecedor de grãos para Leningrado e várias regiões da Rússia, assim como fornecia legumes para Moscou. A recém-conquistada Ucrânia Ocidental não sofreu com a fome, já que as fazendas coletivas não estavam no local, e muito desse fato estava ligado com os gloriosos movimentos nacionalistas que combatiam a entrada dos bolcheviques, mas, infelizmente, não foi o suficiente para que parassem o avanço soviético. O encarte que mais choca na história da última fome é a deportação em massa promovida pelo Estado. Milhares de ucranianos foram mandados para o norte da Rússia, uma região extremamente fria e escolhida propositalmente. O não cumprimento dos dias úteis de trabalho e o atraso nos impostos eram crimes passíveis de deportação na Sibéria. A deportação em massa foi um evento secreto guardado pela União Soviética e chamado de Missão Oeste. Em 10 de setembro de 1947, o Conselho de Ministros da União Soviética adotou o decreto Despejo das regiões ocidentais da União Soviética na região Karaganda, Arkhangelsk, Vologda, Kemerokov, Kirov, Molotov, Sverdlovsk, Timon, Chelesbinsk e Chita. As famílias dos indivíduos anti-soviéticos eram igualmente punidas. 80 mil ucranianos foram enviados para a Sibéria sem qualquer condição de higiene ou aquecimento. Há pouquíssimos sobreviventes, e os que conseguiram escapar contam do frio absurdo, a fuga dolorida e a morte dos parentes diante de seus olhos.
O plano do Estado era deportar 25 mil famílias, mas aumentou o número para 100 mil de acordo com a aprovação de Ryazanov do Plano de Ação do Ministério de Assuntos Internos da União Soviética. Em outubro de 1947, o Comitê Central do Partido Comunista da Ucrânia, juntamente do Conselho de Ministros da SS ucraniana, adotaram uma resolução secreta de título sobre o uso de terras e propriedades deixadas após o despejo de famílias nacionalistas e bandidas. Essa portaria permitiu o roubo institucionalizado de qualquer pessoa sob uma lei subjetiva e absurda. Mais uma vez, o nacionalismo ucraniano foi abafado. Nem com a fome terrível que assolou a Ucrânia em 1932, os ucranianos deixaram de incitar o nacionalismo. De todas as nações que constituíram a União Soviética, a Ucrânia foi a mais rebelde, a mais irredutível, a mais nacionalista. O povo que desafia a morte tem nome. O estimado é de que pelo menos 100 mil ucranianos tenham morrido no período. Apenas na região de Chernivtsi, 4.221 pessoas morreram e 39.594 pacientes estavam com desnutrição, de acordo com o Ministério dos Assuntos Internos do Oblast de Chernivtsi. 5. A perspectiva atual do Holodomor. Na atualidade, o Holodomor ainda é cercado de mistérios e tabus. Muitos se recusam a falar sobre o assunto em específico. Alguns sobreviventes. A mácula é tão dolorosa por representar uma submissão forçada do povo ucraniano, tal como a estruturação do poder soviético sobre a dor ucraniana. A Rússia se recusa a reconhecer o Holodomor como um genocídio, considerando o período como uma fome generalizada, apesar de diversos documentos e condições apontando o caráter étnico da fome. Sinceramente, não espero pedidos de desculpas do governo russo pelo Holodomor, mas pela negação desrespeitosa deles. As mídias oficiais do governo russo atual, por vezes, postam conteúdos pró-União Soviética, o que é extremamente repugnante para com o povo ucraniano. As desculpas da Rússia deviam ser apenas por esse motivo, nada relacionado com o povo russo ser culpado ou o governo atual ter uma espécie de dívida histórica com a ucraniana. Em Kiev, há um museu em memória às vítimas do Holodomor, o qual expõe documentos, relatos e outros artifícios de conhecimento sobre o período. A diáspora ucraniana no exterior não mede esforços para traduzir publicações, comemorar a vida dos sobreviventes e publicar artigos sobre a fome. O Holodomor é reconhecido como genocídio por 19 países, entre eles estão Estados Unidos, Estônia, que reconheceu antes mesmo da Ucrânia, Lituânia, México, Polônia, Paraguai e Vaticano. O estado do Paraná também reconhece, assim como a cidade do Rio de Janeiro, Curitiba, Prudempólis e Maringá. Os líderes do genocídio estão devidamente condenados perante a justiça ucraniana, considerados culpados de um crime contra a humanidade. A Igreja Ortodoxa Russa, o Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, a Igreja Autocéfala Ucraniana e a Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Kiev reconhecem o Holodomor como crime contra os ucranianos, além de outros órgãos como a ONU, o Parlamento Europeu e outros. Em 2020, uma rua em Kiev foi nomeada como Gareth Jones Lane, em memória ao jornalista britânico que expôs a fome ucraniana para o mundo. No ano de 2008, uma estátua na capital da Ucrânia foi inaugurada perto do Museu Nacional do Holodomor, representando uma menininha com grãos de trigo na mão, faminta e triste, simbolizando as crianças mortas. Aos poucos, a nova Ucrânia vai lidando com o genocídio e adaptando os livros para contemplarem esse fato, além de não medir esforços para maximizar o conhecimento do povo sobre o passado. Os que sofreram morreram sem que o mundo desse a devida atenção ao sofrimento. Os 3 períodos de fome na Ucrânia são genocídios, pelo único motivo de que uma etnia foi colocada acima de outra, e a inferior teve de morrer em nome de um povo e uma ideologia utópica e genocida. Assim como eu me esforcei para produzir o presente artigo, eu conto com a sua ajuda para ampliar o alcance desta mensagem. O Holodomor ocorreu. Foi um genocídio e a dor é incalculável até os dias de hoje. O povo ucraniano desafiou a morte. Nenhuma fome parará o nacionalismo dessa pátria, que lutemos como a Ucrânia lutou e prossegue lutando.
Fim da leitura, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de fazer uma condições para o projeto, se tiver condições, pelo Apoia-se, pelo PicPay, criptomoedas, tudo tá válido. Abraço. Tchau.